Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 24 de setembro, cuja leitura do dia, Evangelho de Jesus segundo João, capítulos 2 e 3, e também livro de Salmos, de 88 a 90. Pega a sua Bíblia se você puder, importante você acompanhar comigo, que nos diz Salmo 89, versos 15 a 18, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Bem-aventurado o povo que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Na reflexão, Cristo revelado no livro de Salmos, vimos que cada uma das 5 divisões desse saltério, o livro de Salmos, tem o livro 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma dessas divisões, cada um desses 5 sublivros, digamos assim, de Salmos, conduz o leitor a olhar para frente, alimentando a esperança por um novo rei da linhagem de Davi. Okay? No livro 1, eu comentava sobre o surgimento do rei, do Salmo 1 ao 41. O livro 2, tratando da ascensão do reino, do Salmo 42 ao 72. No livro 3, do Salmo 73 a este, Salmo 89, as expectativas desse reinado, elas são interrompidas e fica a pergunta pela fidelidade do Senhor. Com o Salmo 89, este salmo aqui, a aliança de Deus com Davi é trazida à memória, concluindo, finalizando o chamado livro 3, e assim preparando a sequência na narrativa de Salmos. No livro 4, do Salmo 90 ao 106, a esperança futura. E no livro 5, do Salmo 107 a 150, o novo Davi. Aí você está perguntando assim, tá, meu irmão, mas qual é a relação disso, os 5 livros, essa sequência, com o título da reflexão? Vamos lá. Dos versos 46 a 51, o salmista escreve o seguinte: Até quando, Senhor, acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Senhor, por que a gente está passando por isso? Daqui a pouco a gente vai morrer. Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Numa aparente rejeição do reinado da linhagem de Davi, o salmista expressa uma profunda dor, e aqui é uma expressão do povo em vergonha, em sofrimento, em profunda dor. Tem elementos aqui de estarem cativos e da linhagem de Davi não estar mais governando Israel. Isso se deu por meio do cativeiro, a partir do cativeiro. E ele fala algo aqui muito, para mim, eu não tinha me atentado ainda. Lembra-te de quão breves são os meus dias. Eu sei que a vida é breve. Aí ele fala o seguinte, versículo 47 na parte B. Por que criarias em vão todos os filhos dos homens?
como se fosse assim, de que vale essa vida do jeito que eu estou vivendo. E ler isso aqui, nesse profundo sofrimento que o salmista expressa, me fez lembrar deste mês. Deste mês. E da forma como ele encerra aqui o salmo, me faz lembrar de algo importante. Não menospreze a depressão. Não menospreze. No estado do Rio de Janeiro, o estado onde eu nasci, fui criado e moro, ocorre um suicídio a cada 20 segundos entre pessoas de 15 a 29 anos. Só que no período dessa reflexão, nesses minutos, já foram mais de 20. Há um número crescente de suicídios, mesmo entre os que declaram sua fé em Cristo, até no meio de pastores. No Brasil, entre os anos 2000 e 2016, as taxas de suicídio aumentaram 73%, passando de 6.780 para 11.736, segundo dados do Ministério da Saúde. Não é novidade, porque desde meados do século XX, quando cada vez mais países começaram a compilar os dados sobre o suicídio, os números vêm crescendo de forma gradual e contínua. Desde que começou a se ter estatísticas, os números têm aumentado. E aí, de forma gradual e contínua. Entre 1950 e 1995, a taxa mundial de suicídios por 100 mil habitantes cresceu 33% entre as mulheres e 49% entre os homens, segundo o levantamento publicado no periódico sueco Suicidology. Nas últimas 2 décadas, continuou a crescer na maior parte do mundo. E causas diversas para este aumento, tá? No aumento dos números. Dificuldades econômicas, exposição a substâncias tóxicas que aumentaram conforme o tempo foi passando, o controle das estatísticas mais preciso pelas autoridades, ok? Agora a gente tem um número bem mais apurado, então às vezes acontecia e a gente não sabia, agora a gente está sabendo, ok? E até as chamadas neurotoxinas estão mais presentes no dia a dia. O que é isso? As neurotoxinas são substâncias que danificam, destroem ou prejudicam o funcionamento do tecido neural. Uma neurotoxina, ela inibe as funções dos neurônios que cuidam de tarefas do sistema nervoso autônomo, como engolir, até funções cerebrais mais complexas. E sem uma barreira hematoencefálica bem desenvolvida, o cérebro imaturo é particularmente vulnerável às neurotoxinas, ok? Porém, mesmo em adultos, algumas regiões do sistema nervoso não possuem uma barreira totalmente desenvolvida. E aí, o organismo fica vulnerável a essas neurotoxinas, que são, novamente, substâncias que danificam, destroem ou prejudicam o funcionamento do tecido neural. E onde se encontram essas neurotoxinas? Por exemplo, no manganésio em excesso, nas latas de alumínio. Sabe aquela latinha de suco em lata, industrializado, por exemplo, refrigerante? No flúor, em alguns inseticidas, em substâncias como isolantes de equipamentos elétricos, tá?
que são os bifenilos policlorados, também em anti-inflamável, que tem em plásticos, espumas, especialmente em móveis domésticos. E aí você tem ali os chamados éteres polibromodifenílicos, PBDE, ok? E substâncias essas, desses plásticos e espumas, especialmente em móveis domésticos, a degradação na atmosfera é lenta e bioacumulativa em animais. Arsênio também, tá? Encontrado em sistemas hidráulicos. Mercúrio nos antigos termômetros, no atum, no cação, na corvina, no camarão. O tolueno, que tem em medicamentos, em perfumes, em detergentes. No etanol, o álcool etílico presente em bebidas. Infelizmente, ainda muitos bebem álcool, inclusive de alguns que se dizem de Cristo. No chumbo, em alimento ou água contaminados. Lembra dos antigos encanamentos, por exemplo? Você vai se lembrar como é que eram os encanamentos. Imóveis pintados há mais tempo, porque as tintas tinham uma grande boa quantidade de chumbo. Até brinquedos antigos ou brinquedos que não são regularizados, brinquedos piratas, feitos que você não sabe onde, podem ter incidência de chumbo também. Poluentes do ar, veículos automotores, fábricas, tudo isso que não tinha antigamente, hoje cada vez tem mais. Você compreende? Né? E o sono ruim, ele faz com que o cérebro não consiga eliminar as neurotoxinas como deveria. Então, o ser humano está cada vez mais em contato com essas substâncias e, ao mesmo tempo, com cada vez mais contato, ele tem dormido menos, então o organismo elimina cada vez menos. Cada vez mais exposto e cada vez elimina menos. Então, essa também é uma das causas, ok? Por que eu estou falando isso? Ah, é mimimi. Essa história de depressão é mimimi. Ah, isso é pecado. Oh, isso é falta de fé. Vamos segurar a onda, tá? No Brasil, segundo a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, isso só cresce. Entre jovens de 10 a 19 anos, entre 2015 e 2016, aumentou 24% nas 6 maiores cidades. No interior, o aumento foi de 13%. E aí, Belo Horizonte figurando em primeiro lugar nesse aumento, depois Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Salvador, nessa ordem, ok? Segundo essa pesquisa da Unifesp. Ocorre mais em idosos. Você pode ver como é que estão os idosos. Mas também os jovens têm sido atingidos em cheios, com uma crescente assustadora. Então, você acompanha aí notícias, você sabe o que eu estou falando. E aí, o uso da internet é um grave risco. Por quê? Por quê? Isso é muito sério. As redes sociais e os aplicativos de mensagem fazem com que as pessoas fiquem cada vez mais expostas ao bullying cibernético, ao cyberbullying. Você está entendendo? Sem falar no compartilhamento de comportamentos disfuncionais, como divulgação de métodos de suicídio e minimização dos perigos de várias práticas disfarçados com o nome de desafios. Você sabe disso? Que tem acontecido aí entre jovens, crianças, adolescentes, pelas redes aí. Você sabe disso. E o efeito disso, dessa propagação, acaba sendo maior do que as campanhas de internet para a prevenção do suicídio.
Mudanças sociais, como melhorar de vida, podem estar associadas à depressão. Ah, melhorou de vida, uma condição ali social, então, puxa, vai viver melhor. Não necessariamente, ok? Em países com maior PIB, tendem a apresentar maiores taxas de transtornos mentais, como depressão, que está associado ao suicídio subsequente, como ocorreu no Brasil de 2006 a 2015. Repara, eu falei lá de um estudo sueco, Suicidology, se eu não me engano. Estudo sueco é da onde? Da Suécia. Suécia é um país pobre? Não. Você acha que por que eles fizeram uma pesquisa dessa? Você está entendendo? Então, a gente precisa. Ah, é por causa da falta de dinheiro. Calma, calma. Não é bem assim, tá? E aí, os dados apontam que menor religiosidade, mudanças na estrutura familiar, maior acesso à internet, isolamento e influência comportamental da mídia social. Aumento gradual nas faixas etárias seguintes, porque os suicídios vão aumentando com a idade. Em pesquisa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, a HHS, envolvendo 27 estados nas estatísticas, constatou alguns fatores. Primeiro, problemas de relacionamento com 42%. Problemas de relacionamento. E com o aumento da iniquidade, o que está acontecendo com o amor de muitos? Ok? Segundo, 29% com as crises vivenciadas ou previstas para semanas anteriores ou posteriores ao fato. Então, tem gente que está sofrendo ou por antecipação ou em atraso. Né? Não viver o problema ali no momento. Não sofrer a dor no momento, mas sofrer por antecipação, numa ansiedade, ou ficar remoendo aquilo que já ficou para trás. Tá? Terceiro, abuso de álcool, drogas e outras substâncias com 28%. Problemas físicos, 22%, olha só. E problemas financeiros, 16%. Segundo especialista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ele diz o seguinte, abre aspas, tipicamente há uma combinação de fatores individuais, de relacionamento, comunidade e sociedade. Fecha aspas. Dos 10 aos 34 anos de idade, essa é a segunda forma mais comum de perder a vida nos Estados Unidos da América. Lembrei agora de um filme que eu assisti, meu Deus. Eu recomendo para nos ajudar nessa reflexão. Tem até o DVD dele aqui em casa. Ah, meu Deus. Salvos por uma Vida. Eu tô quase te pedindo licença para olhar aqui, para te recomendar esse filme. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não vou achar aqui agora. Deixa eu ver se eu acho. Tentando olhar aqui nos DVDs. Não tô achando, mas eu vou lembrar, vou ver se eu lembro de colocar informação na descrição. Tratando esse filme exatamente por isso. Um jovem, um adolescente que sofria bullying, que não se relacionava bem com as pessoas e ele acabou tirando a própria vida na frente dos colegas da escola. E aí o menino que era amigo dele antigamente, mas por conta dos novos amigos ele acabou deixando esse amigo de lado e era um amigo que tinha uma deficiência porque salvou a vida desse amigo, né? O que tirou a vida tinha uma deficiência física porque salvou a vida do ex-amigo, vamos dizer assim. Então ele fica ali martirizado por causa daquilo,
preocupado, fragilizado, até que em um dado momento ele tem um encontro com Jesus e passa então a querer se colocar à disposição para ajudar a vida daqueles que precisam, tá? É um retrato disso aqui, tá? É a segunda forma mais comum de perder a vida nos Estados Unidos, tá? No Brasil, segundo Para Salvar uma Vida, se não me engano é esse o nome do filme. No Brasil, segundo o Ministério de Saúde, a taxa de mortalidade por suicídio é de 2,4 mulheres a cada 100 mil, saltando para 9,2 homens a cada 100 mil. Segundo o psiquiatra Jader Pissin, do programa de Pitim, do programa de depressão na infância e adolescência da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na adolescência há uma característica que difere a depressão em adultos. O adolescente se irrita frequentemente e por motivos pequenos, o que provoca dificuldade nos relacionamentos. A depressão tem em torno de 9 critérios diagnósticos, mas outra característica mais específica dela durante a adolescência é a diminuição do desempenho escolar, motivada pela falta de concentração nos estudos, além da fadiga, diminuição do apetite, um certo retardo motor na fala, agitação e, mais grave, o desejo de morte, a tendência suicida. Fecha aspas. No Brasil, são 11 mil casos por ano, em média. É a quarta maior causa de morte entre 15 e 29 anos. É a terceira maior causa de morte entre 15 e 29 anos nos homens. Isso é muito sério. É a terceira causa de morte entre os jovens adultos. É muito sério isso. Oitava maior causa de morte entre 15 e 29 anos nas mulheres. 79% são homens e 21% são mulheres. E aí, 69% mulheres nos casos de lesões autoprovocadas. O porquê? As mulheres, elas até tentam mais tirar a própria vida. Mas como às vezes elas tentam fazer isso usando não posso dizer, armamento, armas, sejam arma branca, o que for, elas não têm a força suficiente para causar, mas tentam mais do que os homens, apesar da quantidade dos homens que conseguem ser maior, tá? No mundo, são 800 mil por ano, um a cada 40 segundos. Ou seja, nós não podemos ignorar essas informações como se fossem apenas números, e não pessoas, dentre as quais familiares ou nós mesmos podemos figurar. Nós não podemos menosprezar o sofrimento do semelhante, dizendo que é um exagero ou algo irrelevante. Nós não podemos rotular as pessoas afirmando que é consequência do pecado ou frieza na fé. Cada caso é um caso, muito cuidado, tá? Eu, há cerca de 1 ano, 2 anos talvez, a minha esposa estava ajudando a organizar uma atividade com as mulheres aqui na igreja. As mulheres, com uma irmã que congregava numa das igrejas do nosso ministério, unidas ao nosso ministério, que é psicóloga, e foi propício ali que ela estivesse participando de uma palestra orientando sobre a questão da depressão. E minha esposa comentou algumas coisas comigo, do material que a irmã tinha compartilhado já antes e tal, e depois também. E com os sintomas que minha esposa falava, dava um exemplo, eu acabei percebendo que naquela época eu estava num quadro depressivo. Foi quando eu virei para ela e falei: amor, preciso conversar contigo. Eu, diante disso aí, eu não fui a nenhum profissional, mas diante disso aí, dessas informações, eu estou num quadro depressivo.
ora comigo, me ajuda. E ela me deu apoio nesse tempo, sabe? Esse ano, no início do ano, nos primeiros meses, eu estava num outro momento também de um quadro depressivo, em que eu perdi a vontade de tudo. Eu até continuava gravando as reflexões aqui, mas na marra, em obediência ao Senhor. E até que teve um dia eu estava lendo a palavra de Deus em João 5. Tem 6 meses isso, foi na meditação de março. Já no finalzinho de março. Quando vi ali a cura, Jesus curando e falou para aquela pessoa, levanta-te, toma o teu leito e anda. E foi meditando naquela palavra, em João 5, que o Senhor me levantou dessa última oportunidade, dessa última vez. Eu até gravei a reflexão, levanta-te. Talvez você tenha assistido. Então, não menospreze não. Não ache que é irrelevante, que é mimimi. Não rotule como falta de fé, como frieza, como consequência do pecado. Cuidado, tá? Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação, tá bom? Mas aí, apesar dessa grande dor, a ponto do salmista ver dizer aqui que não tem razão para a vida assim, versículo 52, ele fala algo maravilhoso. Eu comentei com você que sempre no finalizando cada um dos 5 livros, o final assim, é sempre com uma doxologia, uma expressão de louvor a Deus. E aqui ele termina o chamado livro 3 com uma expressão de louvor a Deus dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Mesmo diante daquela dor, o salmista encerra bendizendo o Senhor eternamente. Por quê? Porque esse salmo aqui, 89, é mais um salmo messiânico, reafirmando aqui a aliança de Deus com Davi, na qual a sua descendência reinará. É o que ele começa a dizer a partir do versículo 19. Então falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, o meu braço e fortalecerá. E aí ele vem falando, versículo 28, a minha benignidade lhe conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente, o seu trono como os dias do céu. E aí ele vem do versículo 19 a 37 trazendo essa lembrança. Só que esse salmo fala da aliança com Davi, na qual a sua descendência reinaria. Mas lembra que quando Deus falou isso a Davi, ele não estava falando apenas dos descendentes em carne, mas do descendente que reinaria eternamente sobre o Messias, o eterno rei. E é isso que o salmista está falando. É disso que o salmista está falando. Quando vejo aqui o eterno rei, por exemplo, quando nos versículos 6 e 7, o texto declara: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor, que entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Eu vejo isso em que o Senhor Jesus ele é exaltado nos céus. Hebreus 1, de 1 a 6. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória
e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Nos versículos 8 a 10 e depois no 13, nós vemos que ele é o Todo-Poderoso. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as tuas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Lembra de Jesus acalmando a tempestade, por exemplo? Tu quebraste a Raabe como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço forte. Aí o 13. Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e alta está a tua destra. Apocalipse 1, 5 a 8, por exemplo. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vejo também, nos versículos 11 e 12, que ele é o Criador, aquele que criou e mantém todas as coisas. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, Tabor e Hermon jubilam em teu nome. Colossenses 1, 15 a 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Versículo 14, na parte A, é que o reino dele é um reino de justiça e juízo. Justiça e juízo são a base do teu trono. Isaías 9, 6, 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Na parte B, eu vejo também o Senhor Jesus, misericórdia e verdade, e não adiante do teu rosto. Ele habitou entre nós. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, misericórdia e de verdade. Vejo também, versículo 20, uma menção ao que Paulo faz menção aqui, esse texto, falando do Salvador como descendente de Davi. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Olha o que diz Atos 13, 22 a 23. E quando este foi retirado, falando de Saul, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel.
Vejo também no versículo 26, por exemplo, de Jesus honrando o Pai, quando o texto diz: Ele me chamará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Entre tantos textos, por exemplo, Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. No versículo 27, nós vemos que ele é o primogênito. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Quando Jesus ressuscita como primogênito da ressurreição, ele é levado num nome acima de todo nome, nos céus e na terra. Mas eu vou usar aqui o Colossenses 1, 15 a 18. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, é o Senhor da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Eu vejo no versículo 45, por exemplo, quando o texto diz: abreviaste os dias da sua mocidade, cobriste-o de vergonha. Eu vejo a menção profética a Jesus sendo rejeitado. Marcos 15, 25 a 32. E era a hora terceira, e o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemando dele, meneando as suas cabeças, e dizendo: ah, tu que derrubas o templo, e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também, os que com ele foram crucificados e o injuriavam. O salmista começa dizendo, versículo 1: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Perdão, mudei a página aqui sem querer, né? As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração, pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E aí continua o salmo. Por que no versículo 52 ele pode dizer: bendito seja o Senhor para sempre? É porque, como ele abriu o salmo, ele se lembrou da promessa de Deus, de que o Cristo viria. E apesar de tamanha dificuldade, a ponto de não ver mais sentido na vida, ele preferiu manter a esperança no Cristo. Era como se o salmista dissesse: Senhor, estamos a ponto de perder a esperança de viver. Nada faz mais sentido nessa vida, mas confiamos que o Eterno Rei virá. E todas as enfermidades, elas têm origem na queda da humanidade, ok? Sendo eliminadas apenas no corpo glorificado quando Jesus retornar. E as enfermidades podem ter diferentes causas. A origem orgânica da depressão, confie no Eterno Rei. A origem é emocional, confie no Eterno Rei. A origem é um ataque maligno, confie no Eterno Rei. A origem é consequência do pecado, confie no Eterno Rei. Jesus Cristo
o eterno Rei, que poderosamente age, apesar das circunstâncias, apesar do que estivermos passando. Você, qualquer um de nós, passando por momentos depressivos, pode superar a depressão no eterno Rei. Veja que eu estou dizendo superar. Eu não estou dizendo nunca mais sofrer. Superar. Jesus Cristo, que veio à Terra nos salvar, que venha ao nosso coração habitar e que muito em breve voltará para nos buscar. Agora, como? Como então superar a depressão na alegria em Cristo, no eterno Rei? Os versículos iniciais que nós lemos, eu vejo aqui posturas que devemos tomar, todos nós. Primeiro, versículo 15, vamos chamar de parte B. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Bem-aventurado o homem que conhece o som alegre. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Ou seja, andando na presença de Cristo. Segundo, satisfazendo-se em Cristo. Versículo 16, parte A. Em teu nome se alegrará todo o dia. Alegre-se, satisfaça-se em Cristo. Que Jesus seja o motivo da minha e da sua alegria. Parte B, quando ele diz, e na tua justiça se exaltará, exultando também na redenção em Cristo. Jesus satisfez plenamente a justiça do Pai, morrendo na cruz do Calvário, para me salvar, para te salvar, por meio da nossa fé nele. Ele, sendo justo, morreu por nós injustos, para que a justiça que Deus atribui a ele, seja por meio da nossa fé nele, ela seja atribuída a nós. E isso é motivo de grande alegria, exultarmos na redenção, na salvação de Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Também fortalecendo-se em Cristo, versículo 17, parte A. Pois tu és a glória da sua força. Ele é a glória da nossa força. Então, nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Tá mal? Fortaleça-se em Jesus. Tá mais ou menos? Fortaleça-se em Jesus. Quinto, confie no cuidado dele quando ele diz, e no teu favor será exaltado o nosso poder. É o cuidado dele. Confie no cuidado de Cristo. Descansa que ele está cuidando de você. É que eu descanso porque ele está cuidando de mim. Sexto, penúltimo lugar, refugiando-se em Cristo, na parte A do verso 18. Porque o Senhor é a nossa defesa. É ele que nos defende. É ele que é o nosso refúgio. E sétimo e último lugar, submetendo-se ao senhorio de Cristo, como diz, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Submeta suas emoções ao governo de Cristo. Submeta seus pensamentos ao governo de Cristo. Submeta suas inquietações ao governo de Cristo. Deixemos que o eterno Rei governe a nossa vida. Nele, apesar de tamanha dificuldade, apesar de alguns dias pensarmos coisas que não deveríamos pensar, que a nossa declaração seja essa: bendito seja o Senhor para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.